Bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É tão bom estar com vocês nesse nosso programa de toda semana, Em Comunhão. Mais ainda agora que nós estamos já com o coração em festa, na novena de preparação para a festa da nossa padroeira, nossa Mãe Aparecida. Mãe de que nós tanto necessitamos ao longo de toda a nossa vida. E é tão bom que possamos nos reunir, nos debruçar um pouquinho sobre o bonito tema que foi escolhido para este ano, para toda a novena e para a festa de Nossa Senhora. É um tema que é um convite para todos nós. Com Maria somos povo de Deus unido pela aliança. É um tema que a gente vai buscar lá dentro da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E a gente quer se debruçar um pouquinho exatamente sobre esse aspecto aliança. O que significa para a gente essa aliança? Qual a importância dela na nossa vida de cristãos? Veja, querido irmão, querida irmã, que a TV Aparecida, ela sempre está nos oferecendo algo para a nossa formação cristã, para a nossa reflexão, para o aprofundamento da nossa fé e renovar em nós, de um lado, a alegria dessa nossa fé, de outro lado, a esperança que a gente tem, mesmo de que tudo aquilo que é sonho de Deus para a humanidade, a nossa geração consiga contribuir, consiga levar em frente. Não vamos ver tudo solucionado, resolvido, mas é tão bom a gente ter essa consciência. Eu sou uma geração que estou tentando levar o sonho de Deus em frente, para que sejamos todos um só povo de Deus, unido pela aliança e tendo Maria Santíssima como mãe daquele que conquistou para nós a nova e eterna aliança. Por isso, mãe de todos nós também. E para nos ajudar, mais uma vez, eu tenho a alegria de acolher aqui o Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Padre Domingos Sávio. Muito obrigado, Padre Ulisses. E também obrigado a vocês que, através da rede Aparecida de Comunicação, também estão nos acolhendo. Muito obrigado por esta acolhida. Isso, e também uma alegria muito grande. Nós vamos ter o professor João Cláudio Rufino, que é professor da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. Mais uma vez, ele está conosco. Rufino, seja bem-vindo. Que alegria poder contar com a sua colaboração. A alegria toda minha, uma honra estar aqui novamente com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus e semear uma semente de paz, de fraternidade, a partir da revelação divina. Uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Agora, professor Rufino, eu acho que você deve ter mais um outro motivo para essa alegria que você, esse sorriso gostoso. O que está acontecendo aí? 30 dias, um mês que fez a minha filha, minha primeira filha, Olívia, e é uma alegria muito grande aqui na nossa casa, na nossa família, por essa bênção. Que bom, Deus abençoe, um beijo para Olívia, viu? Nossa Senhora acompanhe e que você sinta essa alegria de ser pai, a sua esposa de ser mãe, uma alegria que é uma bênção imensa. É como se a gente estivesse participando assim da própria vida de Deus, né? Quando surge uma vida. É uma alegria. Ah, que bom, viu? Então, nós vamos nos alegrar com o professor Rufino, mas vamos também extrair dele tudo aquilo que ele está vivendo nessa aliança que produz vida. E a finalidade de toda aliança é produzir vida através do amor. Vamos conversar, mas antes vamos pedir que venha para nós um pequeno texto do Santo Evangelho. Da boca de Jesus nos vêm essas palavras importantes para a nova e eterna aliança. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida por minhas ovelhas. Aí estão as palavras de Jesus e eu gostaria que o Padre Domingos Sávio, que é o nosso biblista, que já está aqui conosco, ele pudesse comentar e depois também o professor Rufino. Creio que nessas palavras já se encerra tudo aquilo que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, completa, integral. Domingos, comente para nós um pouquinho esse texto do Bom Pastor. Então Jesus, nesse texto, começa dizendo, eu sou o bom pastor, e parece que a gente esperaria isto, que ele vai falar no final. Eu sou o bom pastor, como o Pai me conhece, eu conheço o Pai.
e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E lá no final, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então nós temos no começo, eu sou o bom pastor, lá no final, eu dou a vida pelas ovelhas. Agora, como que Jesus quer dizer assim, que olha, o que eu estou propondo para vocês é aquilo que existe de profundo, do Pai para comigo, de mim para com o Pai, e é o que eu quero que aconteça, de mim para com a ovelha e da ovelha para comigo. Sei. E, fundamentalmente, o que é o Pai? Pai é fonte de vida, é fonte de vida o Pai. Como no caso, assim, né, do Rufino, essa alegria que ele sente, certamente diz, quase que diria, é uma ação divina que ele está vivendo, né? E ele está vivendo o Pai. Então, Jesus vai dizer que ele ser o bom pastor que dá a vida, quase que podemos dizer, a fonte da própria vida dele é do Pai que dá a vida. É o que distingue, é o que define o Pai, é o que vai definir, então, Jesus para conosco. Mas agora o bonito também, Padre Ulisses, é isto, que ele vai dizer, quer dizer, como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu conheço as ovelhas e as ovelhas me conhecem. Quer dizer, eu vou ser como que um pai, sendo pastor, dando a vida para as ovelhas, mas agora as ovelhas vão me conhecer também, quer dizer, como que vão ser mãe para mim. Quer dizer, todo mundo, quem acolhe Jesus, acolhe, podemos dizer assim, essa atitude fundamental do Pai de dar a vida, mas, ao mesmo tempo, até mesmo para com o próprio Pai, assim, na adoração, dá a vida pelo Pai e dá a vida também pelos seus irmãos, que se tornam suas ovelhas também. Isso. E vamos escutar, então, o papai, o Rufino, que deu a vida à Olívia. Como é que você sente essa palavra de Jesus, professor? Olha, muito bonito o que o Padre Domingos falou, trouxe, e eu gostaria de agregar uma questão também muito interessante. O capítulo 10, dentro do Evangelho de João, é justamente o momento no qual Jesus está falando, ensinando algo publicamente pelas últimas vezes. Porque se a gente acompanhar o fluxo narrativo, nós vamos perceber que no capítulo 11, Jesus já está no evento da ressurreição de Lázaro. No capítulo 12 já é o final do ministério público de Jesus. Onde Jesus está? É muito interessante nós percebermos isso. De acordo com o fluxo narrativo de João, Jesus está em Jerusalém. E em Jerusalém estavam aqueles que compunham a elite político-religiosa. E nesse momento, Jesus tem como o seu público, aquele que escuta essas palavras, Jesus está falando para com aqueles que tinham acabado de testemunhar a cura do cego de nascença e que haviam condenado Jesus e o cego. É verdade. Então Jesus está falando com as elites religiosas. E esse detalhe é muito importante. Por quê? Porque nesse sentido, Jesus vai trazer mais uma vez aquilo que nós chamamos de ensinamento ou afirmações eu sou, que aparecem no Evangelho de João várias vezes, e Jesus vai se colocar nesse eu sou como o bom pastor. E aí há um detalhe. Jesus está aqui trazendo à tona toda a discussão que havia dentro já do Antigo Testamento, que os profetas trouxeram. Os maus pastores que estavam à frente do povo, enganando o povo. Jesus está no centro político-religioso, dizendo, ele é o bom pastor. E ele está falando justamente, dizendo, olha, vocês não estão sendo bons pastores para o povo. Vocês não estão alimentando o povo. Vocês estão oprimindo o povo. Não estão levando vida, estão levando morte. E Jesus, nesse sentido, vai se colocar como cumpridor da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, que é aquela profecia em que o próprio Senhor diz que suscitará para o povo um só pastor,
E esse um só pastor é aquele que vai apacentar o povo e servirá o povo. É muito interessante isso. Então Jesus nesse momento se coloca dessa maneira, como o bom pastor. E isso é parte daquilo que é a nova e eterna aliança. Jesus, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas vamos conversar sobre a aliança, gente, porque na aliança a gente refaz, reconcilia, né? E é tão importante. Um pouquinho desse contexto desta palavra aliança no Antigo Testamento, Domingos. Quer dizer, um modo, geralmente, de as pessoas, no tempos do Antigo Testamento, de fazer um contrato de compra, por exemplo, Sim. assim, em geral, eles pegavam um animal, partiam o animal pelo meio, e as duas partes, quem estava comprando e quem estava vendendo, passava pelo meio das duas partes dos animais, quer dizer, passava no sangue. Então, eles se comprometiam, quer dizer, quem ia comprar de pagar e quem vendia de entregar aquilo, quer dizer, de cumprir a palavra ao preço do sangue, pelo qual os dois passaram. Sim. Agora, é muito interessante, se nós formos olhar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, onde Deus faz aliança com Abraão. Certo. O texto diz o seguinte, então o Abraão ele parte 3 animais, agora diz o texto que um facho de luz passou pelos animais. E geralmente as Bíblias traduzem, e também um tição passou pelo meio dos animais. Só que o hebraico põe no singular. Eu entendo que um facho de luz, isto é, um tição, quer dizer, está explicando, passou, porque o verbo hebraico é singular, passou pelos animais. E depois vai dizer o texto que naquele dia Deus fez aliança com Abraão. Então Deus se comprometeu a dar descendência para Abraão e dar terra. Agora é claro que Deus ele espera que Abraão também passe atrás dele, que se comprometa também. Mas isso não é condição para Deus passar. Deus passou e acabou. Ele passou e vai levar isso até as últimas consequências, esperando que Abraão também passe. Certo. Então, é um gesto muito bonito, né? Quer dizer que depois também, lá no Sinai, claro que lá não vai haver também assim o derramamento de sangue de um animal, quer dizer, aliás, vai ter sim, né? Quando até Moisés, ele vai matar o animal e com uma metade do sangue ele derrama sobre o altar, quer dizer, seria Deus se comprometendo, mas com outra metade ele vai borrifar sobre o povo, quer dizer, ao preço do sangue também. Mas então assim, digamos, é uma coisa muito séria para Deus, não é? A partir desse testemunho da Escritura, quer dizer, a aliança tem que ser feita ao preço de sangue, ao preço da própria vida. É um compromisso vital, né? Vital. Vital, isso é importante. E, professor Rufino, principalmente eu penso no Sinai, né? Essa aliança está muito ligada a acolher Deus e acolher os mandamentos dele. Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito importante resgatar um tópico que o Padre Sábio trouxe, o Padre Domingos Sábio, que é o seguinte: a aliança era uma prática realizada no Antigo Oriente Próximo e também ao longo do mundo greco-romano. O que é isso? Era um contrato. As pessoas faziam contratos. E a Bíblia vai testemunhar alianças entre pessoas. Por exemplo, a gente vê, não é, a aliança que é feita entre Abraão, Aner, Escol e Manré, por exemplo, já no capítulo 14 do livro do Gênesis. Depois o texto vai falar de Abraão que faz um contrato com Abimeleque, justamente relacionado à questão do poço, a promessa, né, de uma propriedade de um poço e assim por diante. A aliança, por exemplo, de Labão com Jacó. Então, era uma prática de firmar um contrato. E assim como o padre lembrou, haviam práticas justamente para se selar esse tipo de coisa. Geralmente se selava com animais e outras coisas mais. Bom,
quando Deus se revela ao povo, Deus vai firmar um contrato. Então a gente entende a aliança justamente nessa dimensão, para entender a cultura bíblica. Sim. Deus, então, coloca o que ele vai fazer e que o povo deve fazer para cumprir esse contrato. E aí há um detalhe. Assim como também nos contratos que nós encontramos nos documentos do Antigo Oriente Próximo, havia uma questão da obediência e aquilo que essa obediência traria, e a desobediência e aquilo que essa desobediência traz como consequência. Daí, então, nós temos diversos textos de bênção e maldição Sim. que estão presentes no texto bíblico. O que acontece é, Deus firma um contrato e ele, de acordo com a teologia bíblica, já sabe que o povo da Sagrada Escritura, o povo que está ali, não vai cumprir. Deus vai se manter como cumpridor. E aí, olha que coisa interessante aqui. Deus se mantendo como cumpridor nos leva à noção da graça. Ou seja, um Deus que atua gratuitamente, por amor, em vista de manter a sua aliança. E essa aliança, ela será justamente trazida como eterna em Cristo Jesus. Nesse sentido, o próprio Senhor, ele cumpre a sua parte da aliança, oferecendo salvação e vida a toda a humanidade. E aí eu só queria terminar essa parte lembrando qual foi a primeira aliança que está presente nas Escrituras. É a famosa aliança adâmica. O que é essa aliança adâmica? É aquela quando Deus criou Adão e fez com ele um contrato. Vocês podem comer de todas as árvores, os frutos, exceto de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele firma uma aliança com Adão, e aí a gente já sabe qual é a consequência. Adão, juntamente com Eva, não cumprem essa aliança, as consequências vêm. Muito interessante isso, é a primeira aliança. E daí, portanto, é que Jesus vai ser entendido como o novo Adão no Novo Testamento. Ele vai cumprir a fidelidade à vontade do Pai, e nesse sentido, ele inverte toda a direção da história, que antigamente era entendida como perdição, agora é a vida. Vamos então continuar a nossa conversa. Professor Rufino, mais algum aspecto dessa aliança ainda no Antigo Testamento que você gostaria de sublinhar e que é importante para a gente entender a nova e eterna aliança? Com certeza, nós temos alguns detalhes importantes. Sim. Como eu havia analisado, não é? Primeiro, a aliança de Deus com Adão. Sim. Essa aliança foi quebrada por parte de Adão. Aí nós temos todas as consequências dessa aliança não cumprida, ou seja, a violência entre os seres humanos, não como uma culpa de Deus, mas como justamente o fato de que quando o ser humano não vive essa vontade de Deus, obviamente isso vai acarretar uma série de dificuldades de estruturação da sociedade, etc. A segunda aliança é a aliança de Deus com Noé. É verdade. E aí é muito interessante, olha como a gente tem aí o contraponto, não é? E nessa segunda aliança, o que está em jogo é justamente que Deus promete não destruir mais a terra, não destruir mais, não é, as coisas por meio de um dilúvio. E nesse sentido, o termo Noé, ele é um termo muito bonito no hebraico, é Noar. E Noar significa justamente consolação. Consolação. Então, é muito bonito. Então, essa aliança, não é, que é a segunda que aparece, é o Deus que consola absolutamente a humanidade nesse sentido e abre a possibilidade de que esse ser humano tenha a chance de, unido a Deus, cumprir essa vontade e construir sociedade melhor, construir sociedade mais fraterna, mais justa.
Nessa linha que eu queria retomar um pouco isso. Tá, sim. Daí a gente vai entender os 10 mandamentos e tudo isso a partir dessa perspectiva. Exatamente, né? Eu acho que a aliança vai nos levando, ela atravessa toda a Bíblia Sagrada. No fundo, a aliança acaba sendo o grande tema de todos os profetas, não é, Domingos Sabe? Que é um recall, uma rechamada constante para a aliança, não é? Sem dúvida, e os profetas vão sempre frisar bastante isso, né? Que o nosso Deus é um Deus que não esquece a aliança, mas agora só que nós somos um povo que não nos lembramos da aliança. Nós já nos comprometemos, mas estamos sempre aí pisando em falso. É até interessante, Padre Ulisses, o Rufino lembrou a aliança com Noé. Seria, acho que, muito interessante nós prestarmos atenção na própria capa, na capa contra a capa da noveninha, aberta assim. Nós temos aqui um arco-íris que começa lá no Sinai e vai terminar no Santuário de Aparecida. E lembrando o arco-íris, lembrando então a aliança que Deus fez com Noé, como o professor Rufino lembrava, de Deus nunca mais apelar para o dilúvio, para a destruição da vida. E ele vai dizer exatamente isso, né? Que o sinal da aliança que ele vai fazer com a humanidade, ele vai colocar nas nuvens, que é exatamente depois da chuva, com o sol, tem lá o arco-íris, então aquele seria o arco que Deus penduraria nas nuvens para nunca mais pegar esse arco. Quer dizer, seria um Deus totalmente desarmado, mesmo diante das fragilidades, até das maldades nossas. Ele vai ser o Deus que vai, por exemplo, diante da maldade, em vez de castigar, ele vai tentar amar mais ainda, para tentar, através de um amor, por exemplo, no caso de se bate numa face, oferecer a outra, quer dizer, ele vai tentar se superar no amor para que, através do amor, vença a nossa maldade. Exatamente, né? E esse chamado constante que eu acho assim, impressionante nos profetas, né? E fazer o povo tomar consciência, gente, o que está acontecendo de ruim com vocês é infidelidade à aliança, né? E não é que Deus está castigando, não. Deus vem e insiste, como se ele insiste mais uma vez, né? Ou seja, eu costumo dizer, nosso Deus é impotente, né? Para dizer, dominar. Ele vem e ama de novo e torna a amar novamente. Ele não consegue, ele é onipotente somente para amar. Somente para amar ele é onipotente. De resto, parece que ele não tem... Por isso que São João vai dizer, Deus é amor. Para fazer tudo o que ele fez, morrer na cruz, ele tem que ser amor, né? Mas passando essa Arca da Aliança, aliás, o Padre Marco Ruppini, que está terminando a fachada norte, né? Que vem o Êxodo, vem toda essa maravilha, já está terminando. Se Deus quiser, nós já vamos poder contemplar no ano que vem a fachada norte, a maravilha da arte, do mosaico, Êxodo e toda a história dessa aliança com Deus. E isso é importante para nós perceber a nossa fé como uma questão de aliança, né? Como é que se faz essa passagem, professor Rufino, para a nova e eterna aliança? Eu diria assim, a anunciação do anjo, a anunciação do nascimento de Jesus é também uma expressão de aliança? Com certeza, sim, o é. E a gente entende algo fantástico olhando para o texto justamente desse anúncio. Sei. Por quê? Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele começa justamente a trazer à tona dimensões muito profundas a respeito de como é que essa aliança vai se dar a partir de Cristo Jesus. É muito interessante porque ele coloca lá que Jesus deve ter o nome Jesus, então o Filho de Deus, ao se encarnar, deve receber o nome Jesus, e o nome Jesus já expressa muito dessa aliança, porque Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Olha que coisa bonita. Daí o texto vai falar justamente que este será aquele que reinará para sempre. O seu reino não terá fim. Isso diz o anjo a Maria. Em que sentido? Ele, Deus salva, expressão dessa salvação, vai reinar
para sempre e eternamente. Isso significa a salvação agora é aberta a toda a humanidade, está disposta para todos nós. E aí é interessante, porque o texto que eu acho que é fantástico é o momento em que Maria vai visitar Isabel. Sei. E quando Maria vai visitar Isabel, Maria, ela vai ser entendida de alguma forma como a arca da nova aliança. Porque dentro dela está aquele que é a efetivação dessa nova e eterna aliança. Daí, então, a gente entende, por exemplo, a alegria de Isabel ao receber a arca dessa nova aliança. E aí há muitos detalhes interessantes no texto, né, que podem ser aprofundados nisso, mas por aí vai a discussão. Professor Rufino, como é que é para você quando você olha a cruz como sinal de aliança? Tudo que vem de referência bíblica para você? Nossa, é uma pergunta maravilhosa e ela é ampla. Primeiro ponto, acho que a gente tem que retornar à concepção da experiência religiosa do Antigo Oriente Próximo. Eles entendiam que cada deus ou um grupo de deuses firmava um contrato com um povo. Certo. Então a gente vê isso em textos antigos e havia essa mesma perspectiva de obediência, desobediência, de maldição e de bênção a partir dessa ideia. A gente encontra isso num artefato arqueológico, por exemplo, muito famoso, chamado Estela de Mesa, ou Mecha, né, onde se trabalha essa ideia. Bom, os povos antigos, eles tinham essa concepção. Um Deus tinha um povo. Ao longo do tempo, o povo israelita, depois o povo judaíta, o povo judeu, começou a compreender uma perspectiva de exclusividade. Ou seja, esse é o nosso Deus e aquele que não é parte do nosso povo não tem aliança nenhuma com essa divindade. Essa concepção exclusivista da aliança, ela vai ser muito complicada. E ela vai, inclusive, continuar ao longo da história até chegar ao período do Novo Testamento. Ou seja, só faz parte da aliança com o Pai aquele que é judeu. E para isso você precisava cumprir uma das alianças de Deus com Abraão, que era a circuncisão, que era viver de acordo com as prescrições alimentícias, etc. Aí sabe o que acontece? Jesus, entendido como Cordeiro de Deus, ele será aquele entregue para que toda a humanidade, não apenas o judeu, possa ter paz com o Pai, possa ter aliança com o Eterno. E esse detalhe é que nos leva a essa teologia da cruz. A cruz vai ser, em primeiro lugar, do ponto de vista histórico, consequência do ato de Jesus de denunciar os desmandos das autoridades religiosas, políticas do seu tempo, mas vai ser também interpretada teologicamente como o cordeiro que é imolado em vista do pecado de toda a humanidade. Ou seja, aquela humanidade que, de acordo com essa concepção da aliança exclusiva, estava fora dessa possibilidade de paz com o Pai, em Cristo todos agora são justamente envolvidos nessa relação. E aí há um detalhe muito bonito. Quando nós olhamos para o texto da crucificação de Jesus, o véu do templo se rasga. E esse ato significa que aquele Deus que muitas vezes era aprisionado nas concepções exclusivistas, ele não está aprisionado.
Ele, como graça, é graça para a humanidade inteira em Cristo Jesus. Toda a humanidade agora pode ser resgatada, pode estar nesse projeto de uma sociedade nova, diferente, e que, uma vez vivida na categoria do reino, vai poder participar disso no fim último da história, no paraíso, enfim, na salvação última, não é? Que a gente pode dizer dessa forma, na plenitude dos tempos. Então é muito bonito isso. Tem muitos detalhes nisso, né? Professor Rufino, nós já estamos terminando nosso programa. Eu gostaria que você ainda fechasse aí com a sua palavra. Bom, uma das coisas mais bonitas em relação à questão da aliança, e o Padre Domingos Sávio lembrou bem, né? A questão da profecia de Jeremias. Deus, ao longo da história da salvação, sempre vai propondo a possibilidade desse povo ser fiel. E quando nós chegamos num período da história, Deus percebe, né? Eu uso essa expressão antropomórfica para dar conta dessa questão da profecia, mas para a gente poder entender. Deus percebe e comunica para o seu povo que fará uma nova e eterna aliança, Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 31, e essa nova aliança, ela tem como um dos seus pontos centrais o fato de que essa lei, ela não vem de fora para dentro. Ela vai ser colocada dentro dos corações mediante uma ação do próprio Deus Espírito. E isso a gente percebe nessas profecias que estão presentes nesse período do exílio, justamente Deus falando, não é, ao profeta Ezequiel, ao próprio profeta Isaías, que atuará dentro do coração. E nesse sentido, essa atuação de Deus é que fará as pessoas serem fiéis. E aí eu queria só destacar isso. Na nova aliança, a gente vive a fidelidade a Deus, não por uma imposição, nem segundo, apenas por forças humanas, mas pelo fato de que no novo tempo inaugurado por Cristo Jesus e com o derramamento do Espírito Santo, nós vivemos essa aliança, porque agora somos abertos a receber de forma muito forte, muito grandiosa, o Espírito Santo, que gera em nós frutos. Observe que na nova perspectiva, Paulo fala dos frutos do Espírito, ou seja, na nova aliança, o Espírito atua e os frutos acontecem. Então, que o nosso coração seja aberto a isso, a esse Deus, amor, Espírito, caridade, para darmos frutos da nova aliança. Beleza, né? Olha aí, minha gente, poderíamos continuar conversando, né? Mas o programa sempre tem um começo e tem um fim. Mas guarde no coração, então, com Maria, não se esqueça, Deus é seu aliado e você é aliado com Deus, né? E com Maria, mantenha essa fidelidade, essa aliança profunda, né? E nunca se esqueça que Jesus continua repetindo para você, em cada Eucaristia, aqui eu entrego para você o meu sangue da nova e eterna aliança. Deus é fiel, vamos tentar nós também sermos todos fiéis. E ao celebrar a festa de Nossa Senhora, marque no seu coração, eu sou o povo de Deus, unido pela aliança, eu e meus irmãos. E Deus Nosso Senhor nos ajude a viver essa aliança, porque é tudo o que Ele deseja, ser nosso amigo, ser nosso aliado, estar em nossa vida, e é toda a intercessão de Maria que quer nos levar exatamente a essa aliança de amor, de união, de fidelidade, que nos torna tão humanos e tão divinos, nos torna assim realmente uma vivência desse amor que Deus é no seu próprio ser e que a gente pode expressar na nossa convivência humana, na nossa vida aqui na Terra. Fique com Deus. Muito obrigado, professor Rufino. Deus lhe pague pela sua colaboração. Muito obrigado mais uma vez, querido Domingos Sávio. E vocês fiquem com Deus e tenham uma belíssima, uma bonita festa de Nossa Senhora Aparecida.